Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e vamos começar com a nossa aula de introdução à cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a razão desse movimento. Hoje nessa aula introdutória a gente vai dar uma olhada no que são as grandezas físicas, as principais grandezas físicas, as definições de grandezas físicas e como que elas são importantes para o tratamento dos cálculos físicos. Então, na física, a gente tem dois tipos de grandezas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Para você definir uma grandeza escalar, você precisa apenas do módulo da grandeza. O que seria o módulo? O módulo é o valor da grandeza, o número que representa aquela grandeza. E a gente vai lá e adiciona a unidade de medida. Então, por exemplo, se eu quero falar qual que é a minha massa, eu vou e falo, a minha massa é de tantos quilogramas. Eu preciso do valor ali, do módulo da grandeza, nesse caso, né, um número ali, sei lá, 60, 70, 80 quilogramas, e o quilogramas ali no final, ele vai ser a unidade de medida dessa grandeza. Grandezas vetoriais são grandezas que necessitam do módulo, da direção e do sentido. Você não pode só dar um valor para essa grandeza, você tem que dar também a direção da grandeza e o sentido da grandeza. Ficou um pouco confuso? Vamos tentar esclarecer isso um pouco mais fácil, né? De uma maneira mais simples. Para a gente começar a esclarecer isso, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que a gente tem de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Como grandezas escalares, a gente tem tempo, temperatura e massa. Então, tempo, temperatura e massa são as nossas grandezas escalares. Já grandezas vetoriais, a gente tem o nosso deslocamento, a velocidade e a força. Bem, vamos começar a entender por que essa grandeza aqui é dita, o tempo, por exemplo, é dito uma grandeza escalar e o deslocamento, por exemplo, é dito uma grandeza vetorial. Quando eu pergunto para você quantas horas são, você vai me dizer apenas o horário. Por exemplo, agora, no momento de gravação desse vídeo, são 9 horas e 18 minutos. Ponto. Só isso. Basta eu falar que são 9 horas e 18 minutos e você já tem toda a informação que você precisa. Já quando eu digo para você que eu estou me movimentando nesse exato momento, que eu estou indo de uma posição para outra posição, por exemplo, de uma posição A para a posição B, só essa informação não é a informação total que você precisa. Por exemplo, se eu falo, ó, estou movimentando da posição A para a posição B. Muito bem, se a posição A estiver aqui e a posição B estiver aqui, aí fica fácil. Então quer dizer que nesse caso eu estou movimentando da esquerda para a direita. No entanto, agora se a posição B estiver aqui e a posição A estiver aqui. Agora o meu movimento mudou o sentido, vai ser da direita para a esquerda. Mas também eu posso estar subindo alguma escada. Então a posição B pode estar em cima e a posição A pode estar embaixo. Então eu estou agora subindo. Ou eu posso estar descendo uma escada. A posição A pode estar aqui em cima e a posição B ela pode estar aqui embaixo. Agora eu vou estar descendo uma escada. Perceberam que agora no caso do deslocamento, apenas eu dizer para vocês que eu estou movimentando de A para B, não diz muita coisa? Porque dependendo de onde é a posição A e onde é a posição B, o meu deslocamento pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo. Ok? Então, nesse caso aqui, eu estou dando a direção e o sentido do deslocamento. Nesses dois casos aqui, a minha direção é uma direção horizontal. Né? Aqui eu tenho direção horizontal. O sentido, no primeiro caso aqui, vai ser o sentido da esquerda para a direita. E no segundo caso, o sentido vai ser da direita para a esquerda. Já aqui, a minha direção ela vai ser o quê? Ela vai ser uma direção vertical. Nesse primeiro caso aqui, vai ser de baixo para cima. E nesse caso aqui, vai ser de cima para baixo. E o que seria um módulo? Qual que seria o módulo do meu deslocamento? Bem, o módulo do deslocamento vai ser a distância que eu percorri. Ok? Porque a gente pode ter a seguinte situação. Nesse caso aqui, o meu ponto B ele pode estar afastado. Ele pode estar mais longe que nesse caso aqui de cima. Então, aqui no caso de cima, o ponto A e B estão mais próximos. Aqui no de baixo, não.
Eles podem estar um pouco mais afastados. Quando eles estão mais afastados, eu vou ter que percorrer uma distância maior. Se eu percorrer uma distância maior, logo o módulo aumenta. Deu para entender um pouco como que funciona essas grandezas vetoriais? Vamos ver outros exemplos para ver se a gente consegue fixar melhor esse conhecimento na nossa cabeça. Outro exemplo de grandeza é a temperatura. Por exemplo, eu posso dizer que agora, no momento da gravação desse vídeo, a temperatura está em torno de 21 graus. Basta eu dizer isso, está 21 graus. Não precisa dizer que está 21 graus para a esquerda ou 21 graus para a direita. 21 graus para cima ou 21 graus para baixo. Basta eu dizer, a temperatura agora está aproximadamente 21 graus e pronto. Já com relação à velocidade, se eu falo para vocês que nesse momento eu estou correndo, essa informação só que nesse momento eu estou correndo, não significa muito para você, né? Você pode querer saber em qual direção que eu estou correndo e qual vai ser a velocidade com a qual eu estou movimentando. Então, no caso da velocidade aqui, ela também é uma grandeza vetorial. Porque quando a gente está falando de velocidade, a gente tem a direção, o sentido e também o módulo. Para entender um pouco melhor sobre a velocidade, vamos imaginar que a gente tem um carro. E esse carro ele está se movimentando. Esse carro logo vai possuir uma velocidade. Mas esse carro pode estar se movimentando nesse sentido, no caso da esquerda para a direita, com velocidade de 40 km por hora. No entanto, esse carro também poderia estar se movimentando no sentido contrário. Agora ele está da direita para a esquerda. E ele poderia ter velocidade igual a 40 km por hora. Igual no exemplo anterior. Ou ele poderia ter uma velocidade de 90 km por hora. Percebam que agora, para eu explicar o movimento do carro, eu preciso de dar qual que é a velocidade do objeto e também qual que é a direção e o sentido. No caso aqui, a direção vai ser direção horizontal. Esse carro também pode estar subindo uma ladeira. Agora vamos dizer, por exemplo, que a direção do movimento é diagonal e o sentido seria de baixo para cima, com a velocidade, por exemplo, de 30 km por hora. Ou o carro poderia estar descendo a ladeira. Se o carro estivesse descendo a ladeira, a direção continuaria sendo diagonal, só que o sentido é de cima para baixo. E ele teria uma velocidade, vamos imaginar, que seja a mesma, em módulo, 30 km por hora. Então, esse valor aqui é o módulo da velocidade. A direção vai ser, no caso aqui, a diagonal. E o sentido pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Percebam que agora, como a grandeza é vetorial, eu preciso de 3 informações para definir essa grandeza, para representar bem essa grandeza. Agora, se eu estivesse falando da massa do carro, eu poderia dizer, por exemplo, que a massa desse carro é de aproximadamente 800 kg. Como massa é uma grandeza escalar, eu não preciso de informar se é 800 kg da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se é 800 kg na diagonal, na horizontal, na vertical, nada disso. Eu só preciso informar um módulo, 800 gramas. Um outro exemplo de grandeza vetorial é a força. Imagine que a gente tem uma caixa e eu resolva empurrar essa caixa. Eu posso empurrar essa caixa nesse sentido, aplicando uma força aqui, ou eu posso empurrar a caixa
no sentido contrário, aplicando a força para cá. Para que eu possa definir bem essa força, eu vou ter que dizer qual que é a direção. No caso, a direção aqui ela vai ser uma direção horizontal. O sentido, que pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o módulo. O módulo é o quão forte eu estou empurrando essa força. A gente mede força sempre em newtons. Então eu posso dizer que a força, nesse caso aqui, ela é de 20 newtons, por exemplo. Ou a força, nesse caso aqui, ela pode ser de 15 newtons. Então, nesse caso também, para que eu possa definir bem a força, eu tenho que dizer o módulo, a direção e o sentido. Por isso que a força também é uma grandeza vetorial. Continuando nossa aula, vamos falar agora sobre o Sistema Internacional de Unidades, com a sigla SI. Bem, o Sistema Internacional de Unidades foi definido em 1960 e ele veio para facilitar o intercâmbio tanto comercial quanto científico entre as diferentes nações do mundo. Antes, as unidades de comprimento, como por exemplo, distância e peso, eram quase sempre derivadas de parte do corpo do rei, de cada país. A jarda, o pé, a polegada, entre outras, eram baseadas na parte dos corpos dos monarcas. Até hoje, essas unidades são utilizadas nos Estados Unidos, embora definidas de uma maneira menos individual. Devido a esses métodos de definição de medidas, eram bastante complicadas as interações comerciais e científicas entre diferentes países. Com isso, começou-se a definir unidades comuns de medidas para que se pudesse ter uma melhor comunicação, tanto no campo científico quanto comercial. Atualmente, a gente tem um sistema internacional de unidades baseado em torno dessas 7 principais grandezas. E o restante das grandezas físicas, elas são derivadas a partir dessas 7 principais. No caso aqui, a grandeza do comprimento, a unidade de medida vai ser o metro. E o símbolo vai ser o m. Para a grandeza de tempo, a unidade de medida vai ser o segundo e o símbolo vai ser o S minúsculo. Para a unidade de massa, a gente tem o quilograma. A corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere. Essa unidade é nomeada em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. A temperatura, a unidade de medida é o Kelvin. Essa unidade de medida foi nomeada em homenagem ao Lord Kelvin. Na verdade, um fato interessante sobre o Lord Kelvin é que seu nome verdadeiro era William Thomson. Ele era um físico e matemático britânico, que nasceu em 1824 e morreu em 1907. A unidade da matéria é o mol. E a intensidade luminosa tem como unidade a candela.